Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que você está? Espero que bem. Vamos lá para mais um pequeno e grande vídeo sobre crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde está escrito assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos nos santificar em tudo e que nós devemos manter o nosso espírito, alma e corpo conservados íntegros. E como é que nós podemos manter o nosso corpo, alma e espíritos íntegros se entrou o pecado na humanidade? Quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus em Gênesis 2:7, diz que Deus soprou sobre o ser humano o fôlego de vida. Deus, quando ele fez o ser humano, ele criou o ser humano do pó da terra. Vamos colocar aqui, exemplificando. Criou o ser humano do pó da terra. Criou o Espírito de Deus, que é o sopro da vida. E criou a alma, que é o pensamento, o intelecto, as vontades, os desejos, as lembranças. Deus fez esses três. E Deus uniu esses três. O corpo, que é isso que você está olhando para mim e está vendo. O espírito, que é a nossa ligação com Deus, e a alma, que é os nossos desejos, as nossas vontades, aonde nós temos a possibilidade de aprender. Mas em Gênesis capítulo 3 diz que entrou o pecado na humanidade. Então, quando entrou o pecado na humanidade, algo aconteceu e tirou a harmonia da qual Deus fez. Por quê? Porque o homem, ele é um espírito. Ele possui uma alma e habita em um corpo. E o seu espírito é o sopro de Deus. O propósito de Deus, ao criar o ser humano, foi conter Deus. O espírito humano, ele é a região mais elevada da natureza trina do ser humano. Somente através do Espírito é que nós nos relacionamos com o Senhor. Também é pelo nosso Espírito que podemos ouvir a doce voz do Senhor. Também é através do Espírito que nós podemos ser abençoados por Deus, nós podemos receber as direções de Deus, bem como ser edificados na nossa identidade com Deus. Porém, com a queda do homem, em Gênesis 3, a partir do versículo 6 e 7, esse propósito se perdeu. E o espírito do homem, que antes tinha a natureza de vida, passou a ter uma natureza de morte, sendo, portanto, separado de Deus e tornando-se carnal, e escravos dos pecados, dos vícios, por perder a vida com Deus. Então, quando Deus ele fez o ser humano, ele colocou o espírito para governar alma e corpo. Só que quando entrou o pecado, o espírito ele foi abafado e a alma e o corpo eles se fortaleceram mais em um e o espírito ficou apagado. E aí você pode me perguntar, e agora, Jaqueline? Como é que eu faço para o meu espírito de novo ser reacendido e voltar a governar a minha alma e o meu corpo? A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Existem chaves que nos ligam ou nos realinham de novo a Deus. E essa primeira chave é o seguinte: Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando nós queremos religar, ficar vivificados em Deus de novo, tirando o governo das mãos da alma e do corpo e colocando de volta para o espírito, nós precisamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos primeiro crer no nosso coração, porque crendo no nosso coração, nós cremos para a justiça. E quando nós confessamos com a nossa boca, nós recebemos a salvação, nós religamos esse Espírito de novo, governando a nossa vida. Então você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos para que você seja salvo. E você precisa abrir a sua boca e confessar Jesus Cristo para a justiça e para a salvação. Entende? Então não é só você acreditar no seu coração, você precisa abrir a sua boca e fazer a confissão. E como é que pode ser feita essa confissão, Jaqueline? Eu posso fazer aqui agora com você? Pode. Se você crê no seu coração que Deus enviou Jesus Cristo e ressuscitou Ele dos mortos para que eu e você tivéssemos plenitude com Ele, você pode. E você pode fazer uma oração simples. Senhor, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, que Ele é o Salvador que a minha alma, o meu corpo e o meu espírito tanto deseja e tem buscado. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu confesso Jesus Cristo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu não só confesso, mas eu obedeço a palavra do Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu não quero mais continuar sendo criatura, eu quero ser filho, eu quero ser filha do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu oro. Amém. Essa é uma oração simples, mas que transforma a nossa vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos garante que nós só conseguimos ter essa vivificação através do momento que nós encontramos o Senhor e confessamos Ele. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 18, nos enfatiza que Deus nos gerou através da palavra da verdade. Está escrito assim: pois segundo o seu querer, Deus nos gerou pela sua palavra e palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então Deus nos criou para ser primícia, o primeiro, os primeiros que Deus fez com tanto amor e cuidado. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, está escrito assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, que nós confessamos como nosso Senhor e Salvador. E é por causa dessa semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que nós podemos ter de novo a nossa mente transformada e o nosso espírito vivificado, para que possamos ter essa comunhão com Deus, que nos faz não mais pecadores e separados do Senhor, mas pecadores arrependidos, que têm a oportunidade de clamar o nome de Jesus e ser perdoado dos seus pecados e ter de novo a oportunidade de andar nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e não à nossa própria vontade. É lindo a palavra do Senhor. E através da palavra do Senhor nós vamos crescendo em graça e em conhecimento, em estatura e em presença com Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te bendizer, te engrandecer por essa maravilhosa palavra.
aonde o Senhor vivifica de novo o nosso espírito e nos leva para essa comunhão profunda com o Senhor, aonde nós não somos mais governados pela nossa alma, nem pelo nosso desejo, nem pelo nosso próprio querer e o nosso corpo, mas aonde o Teu Espírito Santo toma, Senhor, o governo das nossas vidas e nos alinha, não às nossas vontades, mas à vontade celestial para a nossa vida. Obrigada porque clamamos em nome de Jesus e o Senhor nos ouve e o Senhor coloca dentro de nós o governo do Teu Espírito Santo para que nós possamos fluir numa vida celestial e abundante, mesmo estando sobre essa terra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém. Que coisa maravilhosa! Se esses vídeos têm edificado a sua vida, curte e compartilha. Passa esses pequenos vídeos para as outras pessoas que você conhece, para que elas também possam entender, crescer e ser edificadas na presença do Senhor. Ele veio para resgatar todo o povo que ouvir a voz dele não endureceu o seu coração, mas deixar a palavra dele penetrar no coração, para que haja vida e vida em abundância, para que haja salvação e salvação em abundância. Então eu te convido para entrar para esse exército de pessoas que não vão ficar com essa bênção para si próprio, mas que também vão compartilhar com outras pessoas. Seja um agente de Deus sobre a terra, levando a palavra do Senhor para as outras pessoas. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.